Olá, sexto ano. Vamos começar agora a nossa 10ª unidade, a segunda do terceiro bimestre, que trata sobre o Império Bizantino. Então vamos lá conhecer um pouco mais do Império Bizantino. Bem, vocês se lembram de unidades anteriores, quando nós estudamos o Império Romano, que em uma determinada altura do Império, Roma foi dividido em duas partes. Uma parte, o Império Romano do Ocidente, aquela que nós vimos que foi invadida pelos povos bárbaros, principalmente pelos Érolos, em 476, e tirou do poder o último imperador de Roma do Ocidente. Esta Roma é aquela que nós vimos que se desmanchou, que acabou, o Império Romano do Ocidente, em 476 depois de Cristo. E vocês se lembram que a outra metade de Roma, o Império Romano do Oriente, ela não desapareceu, ela não acabou. Ela vai permanecer até 1453, quase 1000 anos depois da parte ocidental ter sido invadida e ter sido destruída pelos povos bárbaros. Bem, é justamente esta parte do Império, o Império Romano do Oriente, que nós vamos estudar nessa unidade. Porque depois de um tempo, esta parte do Império Romano passou a ser chamado de Império Bizantino. Nós vamos ver mais adiante o porquê essa mudança de nome. Por que deixou de ser chamado de Império Romano do Oriente para ser chamado de Império Bizantino. Mas o importante é que vocês saibam que, quando nós falamos de Império Bizantino, nós estamos falando do Império Romano do Oriente, que fazia parte do antigo Império Romano. Certo? Por que isso é importante? Porque vocês já tiveram várias unidades tratando de Império Romano. E vários dos elementos culturais que nós estudamos dessas unidades do Império Romano, sobre a história de Roma, vai continuar agora no Império Bizantino. Claro que haverá mudanças, haverá transformações, porque terão contato com outros povos, mas existe vários elementos da cultura romana que vai permanecer. Bem, quando nós estudamos nas unidades anteriores, vocês lembram, se não lembram, é preciso rever as aulas lá, que o Império Romano do Ocidente, aquele que acabou em 476, tinha como capital, pelo menos na maior parte do tempo, a cidade de Roma. E o Império Romano do Oriente, que a partir de agora nós vamos chamar de Império Bizantino, teve como capital a cidade de Constantinopla. E a cidade de Constantinopla vai ser extremamente importante para a história deste Império Bizantino, porque ela será responsável em fazer com que todo esse império permaneça de pé por quase 1000 anos. Bem, quem vai fundar essa cidade de Constantinopla vai ser o imperador Constantino. Daí você já vê a semelhança dos nomes, já percebe que o nome da cidade é em homenagem ao imperador. Ele funda essa cidade em 330. Então, se Roma acaba em 476, significa que foi bem antes do fim do Império Romano do Ocidente. Antes dele escolher essa cidade para ser a capital, ele já tinha pensado em Troia, que nós já estudamos também na época que vimos a Grécia, uma cidade estratégica no beira do mar, e também pensou em Jerusalém. Mas acabou escolhendo uma cidade grega chamada Bizâncio. Aí você então já começa a entender por que Império Bizantino. Porque a cidade que ele escolheu para ser a cidade principal, a capital, se chamava Bizâncio. Bem, ele reforma essa cidade, transforma essa cidade, faz muitas mudanças e melhorias na cidade de Bizâncio e resolve dar o nome para essa cidade, mudar o nome de Bizâncio para Nova Roma. Só que a população de Bizâncio ficou tão agradecida pelas mudanças, viu a importância das mudanças, dos investimentos que o Constantino fez na cidade, que a própria população mudou o nome para Constantinopla, para homenagear o imperador. Então, na verdade, quando nós falamos que ele fundou a cidade, na verdade ele pegou uma cidade que já existia, que era a cidade de Bizâncio, e fez várias transformações, várias melhorias nessa cidade. Ele não construiu a cidade do zero, tá certo? Então, Bizâncio, uma cidade grega, ele queria dar o nome de Nova Roma, mas a própria população mudou o nome para Constantinopla, e é o nome que permaneceu por muito tempo,
certo? Essa cidade hoje é a capital da Turquia, hoje chamada de Istambul. Aqui no mapa, vocês conseguem ver, esse mapa tem na apostila de vocês, nós temos aqui em a parte laranja o que correspondia ao Império Romano do Ocidente, é isso daqui que foi invadida pelos bárbaros e desapareceu, deixou de ser Império Romano. E essa parte em roxinho aqui é o Império Romano do Oriente, que vai ser chamado agora de Império Bizantino. Então veja aqui, ó, que a Grécia, toda a região da Grécia, essa região aqui da Ásia Menor, indo para a região da Palestina, permanece com o Império Bizantino. E Constantinopla está bem neste ponto. Por que essa cidade é estratégica? Além das muralhas, que nós vamos falar mais adiante, que protegia a cidade de invasores, era muito difícil invadir a cidade de Constantinopla. Constantinopla tinha outras características importantes. Ela estava na fronteira, na divisa do continente asiático com o continente europeu. E também dava acesso, porque aqui no mapa não dá para ver porque é muito pequeno, mas aqui onde está Constantinopla, tem uma parte de água que dá acesso para o Mar Negro. Portanto, qualquer navegador que saísse do Mar Mediterrâneo e quisesse levar ou buscar produtos nos povos que moravam ao redor do Mar Negro, precisavam obrigatoriamente passar por Constantinopla. Então, se quem domina essa região, e no caso aqui quem domina é Constantinopla, domina todo o mercado aqui ao redor do Mar Negro, tanto para levar produto quanto para buscar produto. Então, ela foi escolhida estrategicamente, porque tinha uma excelente localização geográfica, era cercada de muralhas que dava proteção contra invasores inimigos, e ela vai prosperar grandemente, com um forte comércio entre o Ocidente e o Oriente. Ou seja, se tivesse que buscar por terra um produto lá do Oriente, como por exemplo as sedas, as especiarias, e vender na Europa, teria que passar por Constantinopla. Pelo menos era o caminho mais fácil, mais rápido e mais seguro para levar produto do Oriente para o Ocidente. Vai ter também uma produção de artigos de luxo, como por exemplo tecidos, tapeçarias, vidros e assim por diante. E era uma cidade que falava o latim até o século VII, aproximadamente. Posteriormente, eles adotaram o grego. Então, ela já era uma cidade grega, mas por conta da dominação dos romanos, ela adotou o latim e depois ela retoma a língua grega, certo? Então, mais um detalhe aqui para nós encerrarmos sobre Constantinopla. Ela situava-se no excelente triângulo de terra banhado pelo mar por dois lados, dominado por uma rota comercial de importância vital e a única entrada para o Mar Negro. Sua posição era simbólica e estratégica, pois estava na pontinha da Europa e uma distância de poucas remadas da Ásia. Então aqui nós encerramos a aula de hoje e conhecemos um pouco mais sobre a cidade de Constantinopla. Gente, guardem muito bem esta aula sobre Constantinopla, porque a partir de agora nós vamos falar bastante da cidade de Constantinopla. Ela é extremamente importante para a história do mundo ocidental, da qual nós fazemos parte. Então, no futuro, quando nós falarmos de Constantinopla, vocês já precisam saber dessas características, principalmente geográficas, da cidade de Constantinopla.